Oi, pessoal, tudo bem? Vamos continuar o assunto que a gente não finalizou naquela primeira videoaula sobre expansão marítima, ok? A última coisa que eu tinha falado foi sobre a chegada dos portugueses em 1498 na Índia com a expedição do Vasco da Gama, certo? Muito bem. Nessa última década, uma outra nação se lançou ao mar, que foi a Espanha. Cabe a gente fazer o seguinte comentário: a Espanha não tinha uma tradição de navegação. Tá? Curiosamente, quem estará a serviço da Espanha e que vai chegar à América pela primeira vez é Cristóvão Colombo, que não era espanhol. Cristóvão Colombo, ele nasceu em Gênova, portanto, seria italiano hoje. Ok? O Cristóvão Colombo não era espanhol. Agora, o que Cristóvão Colombo estava fazendo na Espanha? A gente tem que fazer um rápido comentário a respeito disso. A Espanha era um país que demorou para se centralizar. Ela, na verdade, se torna Espanha somente com a união através do casamento do rei de Castela com a rainha de Aragão, tá? Lá nos, praticamente quase em meados do século XV. E a tradição espanhola era uma tradição de lutar contra os mouros, expandir a fé católica, né, na Península Ibérica. Não tinha nada de tradição de navegação. No entanto, a Espanha acabou tendo sorte, tá? Na medida em que apareceu um navegador, um grande navegador chamado Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo, ele tinha o projeto de atingir o Oriente navegando para o oeste. A ideia, Cristóvão Colombo imaginava que a Terra fosse redonda, e a ideia dele é o seguinte: se fosse navegando para o oeste, eu chegaria no leste, contornando o planeta. Esse era o seu propósito, essa era a sua ideia: navegar rumo ao oeste para chegar ao Oriente, contornando o planeta. Muito bem, o governo da Espanha não tinha tradição, submeteu Cristóvão Colombo às universidades na Espanha, a igreja, alguns foram contra, outros favoráveis, e o governo resolveu investir, conseguindo 3 navios para que Colombo pudesse fazer o seu projeto. A pergunta é: por que Colombo não ofereceu o seu projeto para Portugal? Muito bem, ele ofereceu, só que Portugal se recusou. Por que Portugal não aceitou o projeto de Cristóvão Colombo? Na verdade, porque se a gente lembrar o que a gente estava estudando na última videoaula, Portugal já tinha conhecimento do acesso ao Oriente circunnavegando o continente africano, tá certo? Portanto, não caberia investir num projeto de algo completamente desconhecido e que pudesse dar errado, sendo que eles já conheciam uma rota para o Oriente. Aí o que Cristóvão Colombo faz? Vai e oferece o seu projeto para o governo da Espanha. O governo da Espanha, apesar de alguns contrariarem esse projeto, acabou aceitando e resolveu investir. Concedeu 3 navios e Colombo parte em direção ao Oriente. Aqueles que contrariaram o projeto de Colombo imaginavam que seus cálculos estivessem errados e que ele talvez não pudesse chegar no tempo que ele tinha previsto, o que não deixa de ser verdade. Porém, o que não se sabia é que Colombo ia chegar num novo continente. Aqui um mapazinho mostrando aonde ele chegou. Colombo chegou nas Antilhas, né? Na América Central Insular, chegou na ilha que hoje é a República Dominicana. Percorre algumas ilhas do Mar das Antilhas e depois retorna para a Espanha.
imaginando que havia chegado ao Oriente. Quando Colombo retornou à Europa, aí, é claro, isso se coloca, acabou se colocando um problema, porque Portugal já navegava pelo Atlântico, a Espanha se lançou num empreendimento para o Atlântico e chegou em novas terras. Começa um debate, uma discussão a respeito de a quem deveria pertencer os locais a partir de agora, as terras que seriam descobertas. Quem teria o domínio sobre esse território? Essa discussão levou à necessidade de um intermediador, né, entre as duas nações, e a escolha foi do Papa Alexandre VI. O Papa Alexandre VI, ele fez um documento, como todo documento papal é uma bula, é a bula intercoetera, como a pronúncia em latim, na verdade, é o de menos. Essa bula, ou a bula intercoetera, ela definia ela tinha o propósito de definir a quem pertenceriam essas terras que seriam descobertas. A proposta do Papa Alexandre VI era pegar um marco inicial, que seria o arquipélago de Cabo Verde na costa africana, e estabeleceu que, navegando 100 léguas marítimas para o oeste, todas as terras que ficassem até 100 léguas marítimas a oeste de Cabo Verde pertenceriam a Portugal. Para frente seriam de domínio da Espanha. Portugal não aceitou a bula intercoetera. Por que Portugal não aceita? Os motivos poderiam ser vários. O fato de que Alexandre VI era espanhol de origem, tá? A reivindicação de mais léguas marítimas. De qualquer forma, leva a gente a deduzir que Portugal, em razão da sua experiência marítima no Atlântico, provavelmente já deveria ter navegado até 100 léguas e descoberto que não havia terras até aí. Começa, a partir de então, uma negociação entre representantes do governo de Portugal e representantes do governo da Espanha. Essa negociação foi estabelecida numa cidade espanhola chamada Tordesilhas. Daí, um ano depois disso, a bula é de 1493, em 1494 foi assinado o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas usava o mesmo marco inicial, que era o arquipélago de Cabo Verde, na costa africana. Porém, estabelecia que, em direção ao oeste, todas as terras até 370 léguas marítimas pertenceriam a Portugal. Daí para frente, seriam da Espanha. Como a gente pode perceber, observando o meridiano da bula intercoetera e o meridiano do Tratado de Tordesilhas, o Tratado de Tordesilhas passa a dar direito a Portugal a uma parte do que hoje é o Brasil, certo? Então, em 1494, ou seja, 6 anos antes da chegada do Cabral, pelo Tratado de Tordesilhas, boa parte da costa litorânea brasileira pertenceria a Portugal. O restante seria da Espanha. É claro que, quando a gente olha o mapa, pensa, nossa, Portugal ficou apenas com essa parte da América e a Espanha com todo o restante, a gente tem que lembrar que não se sabia da existência de um continente. A gente tem que lembrar que a área que Portugal ficou com terra é muito mais extensa do que o próprio território português, tá certo? E para tentar mostrar que a Espanha não tinha ideia de que isso era um continente, a gente pode se apoiar no seguinte mapa. Esse mapa foi um mapa feito em 1502, e se você observar com calma o mapa, você vai ver que parte do que é a América era praticamente desconhecida. Nessa divisão aqui pelo Tratado de Tordesilhas, você percebe que boa parte da terra conhecida na época ficava para Portugal.
A ideia de que isso aqui seria um novo continente só virá no século XVI. Muito bem. Aí, pensando agora na questão dos portugueses. Se a gente pensar cronologicamente, essa definição foi feita em 1494, 6 anos antes da chegada dos portugueses aqui com Cabral, e praticamente 4 anos antes da chegada dos portugueses na Índia com Vasco da Gama. A preocupação portuguesa era chegar à Índia. E aí, em 1498, Vasco da Gama, como a gente viu, chegou, trouxe especiarias que chegaram em Portugal numa viagem extremamente lucrativa, porque não passava por nenhum tipo de atravessador. As, as considerações mais pessimistas sobre o lucro dessa viagem falam em 600%. As mais otimistas chegam a falar em 6.000% o lucro. Tanto que Portugal se apressa em fazer uma nova expedição, que é a expedição de Pedro Álvares Cabral. A expedição de Pedro Álvares Cabral foi a maior, 2 anos depois da de Vasco da Gama, foi a maior expedição de barcos até aquele momento. O objetivo da expedição do Cabral era chegar à Índia para trazer produtos e negociar acordos comerciais. No entanto, há um desvio da rota e esse desvio da rota leva os portugueses a chegarem aqui no litoral do que posteriormente será o Brasil. Muito bem. Aí, a chegada de Cabral aqui, na verdade, fez com que fosse comunicado ao rei de Portugal a existência de terras garantidas a Portugal pelo Tratado de Tordesilhas. Tanto que a gente tem o escrivão da expedição, né, Pero Vaz de Caminha, escrevendo uma carta que ficou muito famosa como sendo o primeiro documento a respeito do Brasil, né, do território que posteriormente será o Brasil. Esse documento foi enviado ao rei de Portugal na época, e o rei revela para a Europa o encontro de terras garantidas pelo Tratado de Tordesilhas, certo? Havia uma discussão anteriormente que pensava a expedição do Cabral chegou aqui intencionalmente ou por acaso? Essa discussão, na verdade, ela é muito interessante, porém, para nós não faz diferença. O que importa é o fato de que quem acabou colonizando, o empreendimento colonizador dessas terras, é português, certo? A ideia de que se Portugal tinha noção ou não da existência de terras aqui é um detalhe. A chegada do Cabral aqui, se foi intencional ou não, é uma discussão histórica interessante, porém mais no campo da curiosidade. O que importa para a gente, historicamente, é que os portugueses vão colonizar esse território. Mas isso é uma outra história, para um outro momento. Ok? Até mais.